Você não vai encontrar no Antigo Testamento, por exemplo, a palavra diabo. Isso você vai encontrar no Novo Testamento. Se você voltar para o Antigo Testamento, você não vai encontrar a palavra inferno. Isso você vai encontrar no Novo Testamento. Então são questões que você fala, pô, mas da onde veio isso? Se nesse período você não vê a palavra diabo, por que no Novo você vê? Será que foi escrita para sociedades diferentes? Ou para controlar? Ou para controlar, manipular? Porque, cara, se eu quero controlar e manipular uma sociedade, eu tenho que usar o medo. É isso que exatamente. E a culpa. Não existe outra forma. A gente faz isso em casa, cara. O que você fala pro seu filho? Filho, se você botar o dedo na tomada, você vai tomar choque. É verdade? Não, você não vai correr risco, então você já filho, afirma. Se você andar sozinho, o homem do saco, você começa a criar um monte de personagem. Porque através do medo, você impede o seu filho de correr riscos. De correr riscos. Mas até que ponto? Porque vai chegar uma hora que ele vai te questionar. Pera aí, pai, isso daqui que você falou, por quê? Ou descobrir que é mentira. Descobrir que é mentira. Descobrir que é mentira. Então, eu não tô falando que você tem que chegar, é lógico, você não vai chegar pro teu filho, que é uma criança, e você vai dar uma carne pra ele mastigar, que ele vai engasgar. Mas você também não pode tentar criar alguém dentro de uma, sei lá, de uma gaiola tão fechada que daqui a pouco você não consegue nem se desprender mais. Ela nunca vai saber quem ela é. Olha que terrível isso, cara. E é isso que você, pelo que eu vou entendendo, é isso que sente-se muito na questão do evangélico. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você for conversar com boa parte, eu não tô falando mal da religião. Uhum. Né? A gente vai entrar falando um pouco mais sobre isso. Sim. Eu não tô falando mal da religião. Sim. Mas, cara, se você for pra analisar o evangélico, a maioria das pregações gira assim, sempre tem o medo. Se você não fizer, o devorador não sei o quê. Se você fizer isso, você vai ser condenado. Cara, espiritualidade não é isso, cara. Entendeu? Você usar o medo pra construir algo espiritual, ou você usar a culpa pra construir algo espiritual, né, para você fidelizar, né, na verdade, aquela pessoa naquela religião. Exatamente. E um livro que me ajudou muito também, ele fala sobre uma entrevista com o diabo. Mas o cara, ele é um cara muito, desculpa, mas é muito foda esse cara, né? Ele escreveu esse livro há muitos e muitos anos atrás, muitos e muitos anos, nem foi publicado na época. E eu me lembro que eu achei até num posto, numa loja de conveniência, e me interessou, peguei e fui ler. Cara, esse livro é impressionante. Como chama, você lembra? Mas como foi que você citou pra lembrar dele? Agora Então, é uma entrevista que ele faz com o diabo. Tá. Depois eu vou me lembrar do título certinho do livro. Uhum. Mas é um livro que ele fala sobre o medo, a culpa, como é que, né, ele faz uma entrevista com o diabo e aí o diabo fala assim, cara, eu uso líderes religiosos, eu uso professores, eu uso os formadores de opinião. Pra quê? Porque antigamente, Raul, a escravidão ela era física. Ainda existe, mas pouco. Uhum. Eu te escravizava fisicamente. Hoje ela é filosófica. Hoje, um conceito, ele aprisiona uma massa. E aquilo vai se multiplicando, e você forma uma cultura de aprisionados ali. Em função de medo e culpa o tempo inteiro. E que não podem questionar, caso questionem, eles não estão pode. desrespeitando ou fazendo afronta àquilo, né? Exato, exato. Cara, existe até uma passagem interessante isso aqui. A gente fala sobre isso. Né? Que o pessoal fala assim, Tomé é o incrédulo. Né? Porque Jesus tinha ressuscitado e Tomé fala, cara, se é você, eu quero tocar pra ver se é. Será que isso é sinônimo de incredulidade, cara? Tipo, ele foi incrédulo, porque tem que acreditar na cega. Não. Isso não é conceito de fé.
Ele falou, cara, se é, eu quero tocar. Eu quero experimentar isso, eu quero ver se é real. E é o que eu costumo dizer, por exemplo, uma vez dentro dessa minha construção de vida existencial, espiritual, quem foi o pai da fé? A gente está falando de espiritualidade de fé. Abraão. Se você quer entender fé, é estudar a história desse cara. Que livro que Abraão lia? Quais eram as leis que ele seguia? Cara, quem era Abraão, de fato? Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Muito conhecido. A história dele está tanto na Torá, para os judeus, na Bíblia, né? No Antigo Testamento, para os evangélicos. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Aonde ele vivia na Babilônia. E em um determinado momento ele ouve uma voz de Deus falando, Abraão, sai dessa terra que você está, do meio dos teus parentes, e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Mas sai. Sem fazer perguntas. Sai. O que isso nos ensina? A religião, ela te dá tudo pronto. A espiritualidade, não. A espiritualidade, ela é um quebra-cabeça. Eu vou te dar uma peça. A espiritualidade, ela é uma construção. Essa é a diferença. Porque na religião, as perguntas estão ali, as respostas estão ali. E pra quê? Quando eu te dou algo pronto, o que eu tô querendo? Você tem que seguir isso daqui, ó. E fica quieto. Cara, desculpa. Abraão nos ensina completamente ao contrário disso. Abraão é assim, Deus chegou e falou assim, Abraão, sai. Primeiro, da sua terra. O que é sair da terra? Sai da sua cultura, da sociedade que você vive, onde todo mundo pensa a mesma coisa, todo mundo foi ensinado da mesma forma. Quero que você saia. E depois, do meio dos teus parentes, que é o quê? As informações hereditárias, os costumes, as manias. Por quê? Porque nós somos indivíduos únicos, cara. Não que você vai rejeitar tudo que você aprendeu, mas você é uma extensão. Eu não posso pegar algo que veio lá dos meus antepassados. Aquilo é tudo e acabou. Não. Você obriga a reproduzir sempre. O que eu tô fazendo aqui, cara? É um reproduzindo, reprodução. Nada muda. Não, cara. Abraão sai. Mas pra onde que eu vou? Eu lembro que na época que eu era pastor, eu costumava falar isso. Eu falei assim, cara, você quer algo pronto. Eu não vou te dar algo pronto. As pessoas perguntavam assim, pastor, vou te fazer uma pergunta, o quê? Como que é o inferno? Eu falei, eu nunca morri, cara. Eu vou ser sincero pra você. Uhum. Eu posso inventar pra você aqui. Mas, cara, eu não vou inventar. Como é que eu vou falar de algo que eu não tenho como te provar isso, cara? E hoje, assim, no momento que a gente vive hoje, com as informações que todos têm, cara, o seu filho, o meu filho, não vai ser como nós. Cara, a gente hoje em dia, até Augusto Cury fala isso. Uma criança de 7 anos tem mais informações que Albert Einstein. Uma de na 7 sua hoje fase em dia, adulta. Nossa. Por quê? Porque, cara, a gente globalizou tudo. Sim, cara, hoje você verdade. fala no Japão, você fala na China, na Tailândia. Sim. Antigamente não, cara. Antigamente, quando tinha guerra, pô, aqueles filmes que você vê de informação de guerra, era terrível, não chegava. É verdade. Hoje não, cara. Não tem como você criar seu filho assim. Hoje eu falo assim, se os meus pais tivessem me criado, se fosse hoje, ferrou. Você tem muito questionamento? Muito! Olha as informações que você tem.